O mundo está atravessando nesse momento um grande choque inflacionário, muito por conta do aumento do preço do petróleo. Não só pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, mas também por conta dos ataques às infraestruturas energéticas nos países do Golfo, a exemplo do Bahrein, que hoje teve a sua maior refinaria atacada, quanto também do Irã. Vai lembrar que a França está propondo uma coalizão internacional, uma aliança militar para a liberação do Estreito de Hormuz e, via econômica, o G7, também liderado pelos franceses, pretende tomar algumas atitudes severas em relação à economia global. Lembrando que o barril de petróleo chegou a quase $120 o barril. O Trump fala para não se preocupar porque dentro de um futuro próximo o Irã vai cair, mas o Irã fala justamente o oposto, alegando que está preparado para, no mínimo, 10 anos de guerra. Para finalizar, falar também sobre a escolha do novo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, que é filho de Ali Khamenei, e também sobre a Turquia, que mais uma vez foi alvo de um ataque, um míssil iraniano pegando ali no seu território. Lembrando que a Turquia é membro efetivo da OTAN. Será que temos a entrada da OTAN nesse conflito? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, presta bastante atenção que nesse momento de instabilidade global, março, que é o mês do consumidor, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, está te ofertando a possibilidade de comprar os seus dólares na sua primeira conversão cambial com 5% de cashback. É a maior e melhor promoção da história da Nômade. Olha, galera, eu uso, posso falar que estou extremamente satisfeito com o serviço, porque é super simples de utilizar, você consegue ali comprar dólares na palma da sua mão, você tem com certeza as melhores taxas do mercado, é sensacional, tá? Vou deixar para vocês, então, ó, o QR Code ou o link na descrição para ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, aceita em mais de 180 países e com uma série de vantagens, inclusos no aplicativo de graça, hein? Não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, para você ter acesso ao serviço sensacional da Nômade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, e algo que o Irã está jogando totalmente em favor disso, já falamos também, que quanto mais passa o tempo do conflito, mais a economia entra num sentido de colapso global, principalmente se algumas atitudes não forem tomadas, e aí as pressões vão começar a aumentar sobre qualquer governante. Quero ali, ó, na ponta do lápis, né, no final da corda, você tem uma população que, se a inflação está muito alta, você vai ser obrigado, os bancos centrais, a subirem os juros, retraindo a economia, desacelerando o crescimento econômico, gerando um desemprego, recessão econômica, dentre vários outros problemas. E a população de cada um dos países, via de regra, principalmente ano eleitoral, tem como prioridade o aumento do poder de compra e a manutenção do emprego. Se existe o emprego de uma força militar contra o Irã, independente se as motivações são válidas, não são válidas, já tratamos sobre isso aqui no nosso canal, é fato que a pressão política aumenta contra os governantes. E governantes que falarem que estão pensando muito mais nos seus próprios interesses do que prevenir problemas relacionados à geopolítica global, vão começar a se tornar muito mais populares. Isso vale para os Estados Unidos, mas vale para os países europeus e para outros países do globo. Nesse momento que a gente tem é um barril de petróleo que encostou nos $120 o barril pela manhã, e até por isso a Comissão Europeia falando de um grande choque inflacionário se a guerra se prolongar. Lembrando que tivemos autoridades iranianas falando em até $200 o barril. Se num passado recente o barril de petróleo estava a $70, galera, $200. Não estão que vai chegar, hein? Mas são as ameaças. É claro que isso vai convocar, um aumento de 3 vezes do preço do barril de petróleo, tornando o frete mais caro, a produção de insumos mais caras, a produção de plásticos, de borrachas e de uma série de equipamentos. Tudo depende de energia. Alguns países até energia elétrica, a maior parte da matriz vem ali de combustíveis fósseis, ou de gás ou de petróleo. E o frete, né, internacional, é claro que isso gera um colapso na economia global que, convenhamos, já não andava lá muito bem, né? A gente tem não só o fechamento do Estreito de Hormuz como um ataque, né, já que cerca de 20 a 25% de todo o petróleo é escoado por aquelas posições, mas também ataques à infraestrutura. Infraestrutura tanto do Irã, vai lembrar que o Irã é um grande produtor e exportador de petróleo, e por mais que o Irã esteja sancionado pela comunidade internacional, pelo menos por grande parte dos países, o Irã ele oferta o seu petróleo para os países que não aplicam essas sanções.
Vamos imaginar a China, por exemplo, que compra mais de 80% do petróleo iraniano. Se você tem uma destruição da infraestrutura energética do Irã, a China, que é um grande consumidor de petróleo, vai ter que comprar mais de outros países. Ou seja, vai aumentar a procura, vai aumentar a demanda, aumentando também o preço dos combustíveis. O Irã, direto ou indiretamente, ataques às infraestruturas iranianas também comprometem o preço do petróleo. E claro que o Irã sabe disso e vem atacando posições energéticas em uma série de países. Emirados Árabes Unidos. Hoje a gente teve, por exemplo, um ataque à maior refinaria do Bahrein, que é um aliado estratégico do Ocidente, é um aliado estratégico principalmente, claro, dos Estados Unidos, e isso vai gerando temor nos mercados globais. Os presidentes, primeiros ministros da Europa, um continente que já atravessa dificuldades, estão desesperados. O Macron, que, vamos ressaltar aqui, hein? Independente se vai dar certo ou se não vai, se é uma medida eleitoral, com medo do reagrupamento nacional, da Marine Le Pen, está aumentando muito a sua popularidade, ele vem tentando retomar o protagonismo com uma liderança da União Europeia. Já que hoje a Alemanha, que historicamente se comporta com uma liderança, principalmente pós o final da Guerra Fria, com a Angela Merkel, agora tem Olaf Scholz, baixíssima popularidade, Friedrich Merz também pouquíssimo popular, o Macron vem tentando puxar o protagonismo. Ele não é muito popular na França, e eu diria que nem com seus pares, com seus vizinhos europeus. Mas ele fala, por exemplo, da construção de um guarda-chuva nuclear. O Macron ele vem se pronunciando, enviando, por exemplo, equipamentos militares para os países ali da região do Golfo Pérsico, e agora anunciou uma coalizão militar para interferir no Estreito de Hormuz e liberar aquela passagem de petróleo. É a Europa, querendo ou não, com o líder certo ou não, se posicionando de maneira contundente, coisa que faltava e acho que ainda falta, né? Tá no caminho aí para o continente europeu. O Macron anunciou essa aliança que ele alega que vai ser uma operação somente em caráter de defesa. Ele fez esse anúncio no Chipre, junto com o chefe de governo do Chipre e também da Grécia, alegando que como o Chipre foi atacado e o Chipre é um membro da União Europeia, lembrando que o Chipre está nesse momento na presidência da União Europeia, a França e os outros países europeus, eles têm que se mobilizar em defesa da Europa. O Macron deixa claro que ele já enviou, né, para a região do Oriente Médio, não só para a região do Golfo Pérsico, mas também para a região ali próxima do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo. 8 navios de guerra, um porta-aviões e 2 porta-helicópteros, e que vai enviar mais equipamentos no futuro. Lembrando que essa aliança será com outros países europeus, não sabemos exatamente quais são os países que vão participar. Ele vai focar na escolta e na segurança. A França faz questão de criticar publicamente os Estados Unidos, que não fez essa ação contra o Irã, utilizando o Conselho de Segurança da ONU. Então fala que não é um ataque coordenado com Israel, com os Estados Unidos. Aliás, a França tem até embates com Israel, justamente por conta do Líbano. Israel vem avançando também no sul do Líbano, alegando ser contra o Hezbollah, só que o governo libanês tem relações com a França. Isso pode gerar embate entre os dois países. E falou também que essa operação vai começar assim que os embates mais intensos acabarem. Deixando muito claro que isso pode gerar uma certa insatisfação, porque a gente teve pronunciamento, por exemplo, do Trump, e o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, está gerando cada vez mais insatisfação no Trump. O Reino Unido é um aliado dos Estados Unidos, militarmente falando, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? E o Trump, a gente sabe que o Keir Starmer inicialmente não liberou as suas bases para que os americanos utilizassem num segundo momento, sim. Só que o Trump falou, primeiro, que o Keir Starmer não é um Winston Churchill, falou que o Reino Unido não é mais confiável como já foi no passado e que não adianta oferecer auxílio militar quando a guerra já está ganha, porque o Trump vai se lembrar de quem cooperou inicialmente com as forças americanas para derrotar o regime iraniano. Então fez uma certa crítica. Acho eu que se o Macron se posicionasse agora totalmente favorável aos Estados Unidos, também soaria meio estranho e poderia fazer, né, com que o Trump tivesse algum tipo de declaração polêmica, vamos colocar assim, em relação aos membros, em relação à França. Lembrando que a França, ela vai atacar, não só atacar no sentido de tentar combater a crise do petróleo, né? Não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista econômico. A França, por coincidência, também está na liderança do G7 e convocou uma reunião do G7 para amanhã com os responsáveis pela energia, pelos ministros de energia de cada um dos países.
A gente sabe que existe, até por intermédio da Agência Internacional de Energia, que começou a formar esses estoques pós-73, Guerra do Yom Kippur, a primeira crise do petróleo, quando houve um embargo aos países emergentes por parte dos países árabes, a formação de reservas, reservas estratégicas. Hoje, essas reservas existem. Estima-se que esteja ali cerca de 1,2 bilhão de barris de petróleo e os países do G7 aparentemente vão coordenar uma liberação de 300 a 400 milhões de barris de petróleo, para tentar fazer, com uma oferta maior, uma redução do preço. Talvez uma pressão em cima da OPEP também aumente. Mas qual que é o problema? Pressão em cima da OPEP para aumentar com o Kuwait sendo atacado, com o Estreito de Hormuz fechado, com refinarias da Arábia Saudita também sendo atacadas? A guerra tem que parar para que o preço do petróleo se estabilize. Mesmo que você queime essas 300 barris, 400 barris de petróleo, possivelmente isso vai ser uma solução em curtíssimo prazo. Se não resolver a guerra logo, o colapso global da economia pode sim, de fato, acontecer. Pelo menos liberar o Estreito de Hormuz. Até fiz um vídeo para vocês ontem falando da importância das Ilhas Karg. O Trump garante que em curto prazo não tem intenção de invadir o Irã, mas acho que, se a crise econômica se estabelecer, ele pode ver a invasão, o domínio de uma área que representa quase que 90% das exportações de petróleo do Irã como uma alternativa viável do ponto de vista militar. Além disso, se o Irã ou os países do Golfo atravessam uma crise no fornecimento de petróleo, países que são grandes produtores podem se beneficiar, até como se fosse uma consequência indireta. Dentro disso, a Rússia aparece como um possível parceiro viável. A gente sabe que a Rússia é uma grande exportadora de gás natural e de petróleo e que vem sendo sancionada pelos países europeus, que agora atravessam dificuldades para abastecimento próprio. Os Estados Unidos deu sinal positivo para que a Rússia volte a exportar petróleo e combustíveis fósseis para a Índia, mostrando, talvez, não querendo desagradar tanto Narendra Modi, a Índia tem problemas com as suas reservas estratégicas, é fato, muito porque os Estados Unidos pressionou a Índia para que não comprasse combustíveis fósseis da Rússia, e agora os americanos, para tentar acalmar os ânimos, liberou um pouco os estoques. Além disso, a Rússia, o Putin, falou assim: estou vendo que os europeus estão atravessando dificuldade. Se vocês, europeus, prometerem um projeto de cooperação de longo prazo e sem interferências políticas, a Rússia pode ser uma alternativa à possível crise econômica e energética de vocês. Cara, de verdade, eu, Ricardo, acho que soa muito mais como uma provocadinha, do Putin. Ó, tem energia, vocês não querem, ficam fazendo aí, apoio à Ucrânia, tudo tal. Se vocês quiserem, a gente está aqui para coordenar uma possibilidade de parceria energética entre Rússia e Europa. Não acho, garanto de novo, que vai acontecer, mas vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E é óbvio que com todo esse caos global, essa crise econômica, a pressão em cima do Trump vai aumentar. E o Trump, ele se pronunciou. Ele alegou que o aumento de curto prazo do preço do petróleo, que cairá rapidamente quando a ameaça à Irã for eliminada, é um preço pequeno a pagar pela segurança e paz dos Estados Unidos e do mundo. Somente os tolos pensam o contrário. Eu diria que se os Estados Unidos não resolverem logo esse problema e não normalizar o preço do barril de petróleo, a maior parte da sociedade americana vai ser tola também, porque, segundo o pensamento do Trump, porque vai colocar os democratas pelo menos para controlar a Câmara. E aí, possibilidade de impeachment. E quando eu falo impeachment, possivelmente não vai passar, porque vai ser aprovado pela Câmara, vai ser barrado pelo Senado. Mas só de você ter, olha, processo de impeachment, desgaste, presta depoimento, isso já vai manchando, vai saturando a imagem do presidente, tá? Além disso, ponto importante, nós tivemos aí o Irã respondendo, alegando a partir de membros da Guarda Revolucionária que, nesse momento, está preparado para uma guerra de 10 anos, corroborando a análise que eu estou fazendo com vocês. O Irã não é qualquer país, o Irã tem cadeias montanhosas que protegem de uma possível incursão, vide a guerra Irã-Iraque, que acho que é um bom sinal para a gente, claro que o contexto é diferente, épocas diferentes, países diferentes, mas o Iraque também era financiado pelos Estados Unidos. O Iraque tentou durante quase 9 anos uma incursão territorial contra o Irã e não conseguiu, tropas lideradas pelo Saddam Hussein. Enquanto isso, o conselho dos especialistas, o conselho dos ayatolás, escolheu o novo representante, o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, um dos filhos do Ali Khamenei, que era o líder supremo do Irã.
Segundo a agência de informação, as agências iranianas, a escolha ela foi feita também com um viés ideológico para mostrar para os Estados Unidos que eles não estão interferindo no processo de escolha. Tanto que o Trump já falou: olha, esse novo líder supremo não vai durar muito tempo porque não contou com a minha participação. O Benjamin Netanyahu também deixou claro que ele é um alvo de ataque, assim como qualquer líder supremo que não corrobore com os ideais de Israel, dos Estados Unidos, também vai ser alvo de um ataque. E eu diria que, claro, que ele já vem pressionado. A figura de ser o filho do Ali Khamenei, eu acho que conta muito em favor de uma parte ideológica de resistência iraniana, mas também conta muito contra a própria população do país. Vai lembrar que em 79, quando houve a Revolução Islâmica que retirou o regime dos Shahs do poder, também vinha a ideia de uma crítica em relação a esse regime de troca de governo de pai para filho. Ah, então você tem o Shah Reza Pahlavi, aí depois você tem o príncipe herdeiro, pô, uma questão hereditária, controle de poder hereditário. Se criticava em 79, pode ser que a população também critique. Poxa, mas será que o Mojtaba Khamenei era a pessoa mais indicada? Lembrando que o Mojtaba Khamenei ele é uma pessoa bastante discreta, ele de fato representa uma linha dura e tem fortes laços com a guarda revolucionária do país, mas ele é visto como um clérigo assim, mais intermediário, embora seja, claro, extremamente influente. Ele é visto como linha dura porque em outros protestos que aconteceram, ele, junto com as forças de segurança do Irã, ajudaram a combater de maneira violenta essas manifestações. Então, cara, ideológico, da linhagem, entre aspas, né, do Ali Khamenei, lembrando que é uma figura que perdeu uma série de familiares, pai, mãe, aparentemente vários familiares, inclusive filhos próximos ali, né, do Mojtaba Khamenei, morreram nos ataques feitos contra os Estados Unidos. Então a mensagem é clara, nós não nos rendemos e a ideia é ter uma figura forte contra a possível intervenção dos Estados Unidos. E só para finalizar, como os ataques iranianos continuam contra vários países, eu sei que há polêmicas, porque o Irã falou que não foi ataque contra o Azerbaijão, não foram eles que fizeram, embora os azeres já estejam se manifestando contra as ações iranianas. O ataque contra a Turquia, eles também alegaram que não foram eles, mas o próprio Ministério da Defesa da Turquia garantiu que o segundo míssil iraniano, um primeiro míssil, foi um erro, não foi o Irã, cara, podemos ter algumas justificativas, né? O segundo míssil, olha, o Irã vai ter que se explicar direitinho. A Turquia aparentemente não está disposta a comprar essa guerra contra o Irã e está aguardando maiores informações. Até porque a Turquia não gosta de ações mais ofensivas de Israel. Israel, sim, é o principal inimigo dos turcos ali no Oriente Médio, mas já falou que se resguarda o direito de defender o seu território, inclusive convocando a aliança militar que a Turquia faz parte, que é a OTAN, claro, caso os ataques continuem. Se de fato foi o Irã que fez esse ataque com mísseis, eu confesso que eu não entendo muito a tática do Irã, hein, galera. O que será que eles estão querendo fazer? Provocar a Turquia, que é um país relativamente interessado que Israel reduza suas operações no Oriente Médio? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.